Sem demora, quero convidar vocês a acompanharem comigo a leitura do texto base dessa manhã. Então nós vamos ler dois salmos, vamos ler o Salmo 127 e o Salmo 128. Vamos ler os dois e nós vamos expor esses dois salmos para a igreja nessa manhã. Então Salmo 127 e Salmo 128, eu vou usar a tradução ACF, Almeida Corrigida Fiel, que é a mesma aqui do telão. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, porque assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Salmo 128 agora. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém, queridos? Glória a Deus, Então, bem, hoje eu quero tratar do tema família feliz, propósito de Deus. Amém? Então, nesse mês nós continuamos as ministrações sobre propósitos. Então, nós estamos já no terceiro mês, onde nós estamos falando sobre propósitos. Começamos em setembro, continuamos em outubro e agora em novembro nós finalizaremos essa série de ministrações. E certamente vocês concordam comigo que a família, ela é propósito de Deus. A família, ela foi idealizada por Deus. Talvez a primeira instituição criada por Deus na face da terra foi o casamento e a família. Então, dessa forma, nós falaremos sobre família feliz. E esses dois salmos que nós lemos, eles tratam desse assunto de maneira muito clara. São dois salmos muito interessantes que trazem vários ensinamentos sobre família para nós. Eles relatam princípios importantes que podem nos levar a uma vida próspera e feliz. Ou seja, são princípios bíblicos para termos uma família de sucesso. E baseado nisso, eu quero começar aqui com uma pergunta. Seja sincero comigo aqui, Quantos aqui desejam ser prósperos e felizes? Levanta a mão. Todo mundo, Quem não quer ser próspero? Quem não quer ser feliz? Quantos aqui desejam, por exemplo, ser bem-sucedidos na vida familiar? Pois é, esses dois salmos, eles falam desse assunto, e eles nos mostram o caminho. É como se fosse um mapa para você ter uma vida e uma família de sucesso. Eles mostram o caminho para uma família feliz. Então vamos começar com o versículo 1 do Salmo 127. Olha só, eu vou reler aqui, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então esse salmo, ele começa mostrando que uma família de sucesso, uma família feliz, é aquela que tem Deus como seu alicerce. É aquela família que é edificada no Senhor. Pastor, como é que eu faço para edificar minha família no Senhor? Primeira coisa, se arrependa dos seus pecados e creia na obra salvadora do Senhor Jesus Cristo. Confesse Jesus como Senhor. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Não tem como eu ser edificado ou a minha família ser edificada no Senhor se eu não passar pela cruz de Cristo. Então, o primeiro passo, preciso me arrepender da minha velha vida, da minha vida de pecado, e preciso entregar a minha vida ao senhorio de Jesus Cristo. E a partir daí, eu começo a edificar a minha vida e a minha família no Senhor. Então, ouçam, queridos, ouçam o que eu vou dizer. Não é suficiente você ser apaixonado pelo seu cônjuge, você ser uma pessoa esforçada, você ser uma pessoa dedicada, você investir em uma cerimônia de casamento maravilhosa, se o Senhor não for a base do seu casamento e da sua família. Se nós construirmos a família simplesmente em nossos achismos, em nossos sentimentos, mas não tivermos o Senhor como centro das nossas vidas, o nosso casamento e a nossa família estarão fadados ao fracasso, principalmente nos tempos atuais, onde a correnteza ela tenta te levar para um caminho completamente contrário aos caminhos de Deus. Por isso, o livro de Eclesiastes diz que um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Cordão de 3 dobras é o marido, a esposa e no centro, Jesus, o Senhor sustentando o casamento. Então o Senhor precisa edificar a nossa casa. O sucesso da família e do casamento depende totalmente de termos o Senhor como centro, como base, como alicerce. Senão nós não vamos prosperar, senão nós não vamos viver a verdadeira bem-aventurança, a verdadeira felicidade. Por isso que Jesus ele contou algumas parábolas sobre isso, né? Por exemplo, eu gosto muito da parábola dos 2 fundamentos, onde Jesus ele disse assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E em Lucas ele diz que o homem cavou fundo na rocha, e lançou os alicerces na rocha. E vieram os ventos, as chuvas, os rios, deram com ímpeto contra aquela casa, mas a casa permaneceu firme. Por quê? Porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, disse o Senhor, é semelhante ao homem insensato, que edificou a sua casa onde? Na areia. E aí vieram as chuvas, os ventos, os rios, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela ruiu, foi grande a sua ruína. Por quê? Porque não tinha alicerce. Então, se você quer uma família feliz, uma família de sucesso, os alicerces precisam ser bem fundamentados na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, e na sua palavra. Então essa é a primeira coisa que o Salmo nos ensina. Então dessa forma nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e como disse o salmista Davi, no Salmo 37:5, e o mais ele fará. Então nós precisamos fundamentar a nossa família nos princípios da palavra de Deus. Somente assim nós vamos suportar os ataques, as dificuldades que vêm contra a nossa casa. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos entender, baseados nesse Salmo 127. A segunda coisa é sobre o trabalho. Olha só, versículo 2 do Salmo 127, o salmista continua: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então nós vemos nessa passagem que se o Senhor não edificar a nossa casa, tudo que nós fazemos é inútil, é um esforço que lá no final não terá recompensa. Agora, claro, eu quero abrir um parênteses aqui, tá? Eu quero dizer que esse salmo ele não está pregando a favor da ociosidade. O salmista não está dizendo que você não deva trabalhar duro, que você não deva se esforçar, que você não deva se especializar. Não é isso que o salmista está dizendo. Esse salmo não está nos orientando a sermos pessoas, por exemplo, preguiçosas. Então eu fico dormindo o dia todo e o Senhor faz o resto. Não, até porque nós vamos ver que no próprio Salmo 128, o salmista disse que o homem que teme ao Senhor, ele comerá do trabalho das suas mãos. Então isso é bênção de Deus. Inclusive, antes de dar uma mulher para o primeiro homem, Deus deu um trabalho para o homem, né? Então, antes de criar Eva e dar Eva para Adão,
Deus já havia dado um trabalho para Adão. Então todos nós precisamos trabalhar. No livro de Provérbios, a Bíblia critica severamente a preguiça e a ociosidade. O apóstolo Paulo disse: quem não quer trabalhar, que também não coma. Então não é assim um aval para a preguiça, para a ociosidade, o que esse texto quer dizer. Mas o que esse texto está dizendo é que se você edifica a tua casa no Senhor, o seu trabalho não será vão. E Deus vai dar a você um sono tranquilo. Ou seja, você dormirá em paz. Posso ouvir um amém? Você não vai perder o sono. Você não vai ficar estressado, ansioso. Você vai ter descanso. Você vai trabalhar o suficiente e terá recursos suficientes para viver. Você não vai precisar se matar, por exemplo, de trabalhar. Então a crítica aqui nesse salmo é contra o trabalho inútil. Quando você trabalha, se esforça, faz isso na força do seu braço, mas a sua vida não está fundamentada no Senhor, não está fundamentada nos princípios da palavra de Deus. Inclusive, para algumas pessoas, o trabalho se torna o centro da vida dessas pessoas, né? A pessoa vive para o trabalho. Ela não tem tempo para Deus, ela não tem tempo para si, ela não tem tempo para a família, ela ganha o mundo, mas ela perde a alma dela. Não é verdade? Inclusive, Jesus falou sobre isso, né? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa à sua alma? Então, até eu me lembro, um dia eu falei isso, né? Que existe hoje um curso de imersão chamado GMPA. Ganhe o mundo e perca a alma. Então, nós temos que cuidar para que a ganância, a avareza não entre em nossos corações. Muitos trabalham, porque querem dar uma condição boa para a sua família, mas não tem mais tempo para nada. Perdem a saúde, perdem os filhos. Que adianta dar uma vida boa para os teus filhos e eles estiverem no mundo, nas drogas, na prostituição? É isso que o Salmo está dizendo. Se o Senhor não edificar a casa, tudo isso é inútil. E hoje o que a gente vê, que é um grande ídolo na igreja e fora da igreja, é o amor ao dinheiro, né? Sempre foi, na verdade, a avareza, né? Inclusive, o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, ele disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então veja, ele está dizendo do amor ao dinheiro. Ele não está falando do dinheiro, porque o dinheiro é necessário para viver, você precisa de dinheiro para viver. Mas o amor ao dinheiro, a avareza, que é a idolatria, é a raiz de todos os males. E é contra esse tipo de atitude que o salmista, ele nos exorta. Então, se você é essa pessoa, não sei, se você é essa pessoa, é Deus que está falando com você, irmãos, né? É onde o trabalho é o teu foco principal, o teu foco é enriquecer, você não tem mais tempo para nada, né? Especialmente para Deus, aqui vamos deixar bem claro, cuidado, você pode estar matriculado nessa imersão GMPA, ganhe o mundo e perca a sua alma. Então por isso que Jesus disse, né? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então as outras coisas acontecem de maneira leve, dinâmica, progressiva. Nós somos abençoados quando colocamos o Senhor como centro da nossa vida, quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. Posso ouvir um amém aí, igreja? Glória a Deus. Então o Senhor tem que ser o primeiro nas nossas vidas. Dito isso, nós temos já os versículos finais desse Salmo 127. Do versículo 3 ao versículo 5, diz assim o salmista: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Amém? Então essa passagem, essa parte do Salmo, começa dizendo que filhos são herança. Amém? Quantos pais temos aqui? Levante a mão aí, você que é pai ou mãe, né? Então herança é algo que você ganha. Herança não é algo que você trabalha para adquirir, é um presente. Então os filhos são herança, é algo que nós ganhamos de Deus.
mas é algo que precisa ser valorizado. Então nós não podemos ser negligentes com a nossa herança. Quando você entende que os filhos são dados a você como herança, para que você os crie, para que você os nutra, para que você os ensine a amar a Deus e viver para Ele, tudo muda na perspectiva da criação dos filhos. Eles são herança de Deus. Na verdade, os meus filhos não são meus, eles são de Deus. Deus colocou eles sob os meus cuidados enquanto eu estiver aqui na terra. Eles são confiados a mim. E eu vou prestar contas a Deus, da maneira como eu criei os meus filhos. Então, os filhos, em primeiro lugar, são herança do Senhor. Já o verso 4 apresenta uma figura militar. Aponta os filhos como flechas na mão do guerreiro. Flechas na mão do homem poderoso. O que é uma flecha? Flecha era uma arma de guerra, usada para guerra, usada para caça também. E os homens, eles carregavam a flecha onde? Na aljava. Tinha uma aljava onde eles colocavam as flechas deles. Isso mostra que quem carrega os filhos são os pais. Posso ouvir um amém? Ou seja, nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. É a sua função, pai, educar os seus filhos. É a sua função, mãe, educar os seus filhos. Ensiná-los a andar nos caminhos do Senhor. Inculcar neles a palavra de Deus. Nós colaboramos aí com vocês, né? Os professores aqui do Ministério Infantil colaboram. Mas é nossa função inculcar nos nossos filhos a palavra de Deus, carregar eles na nossa aljava, não terceirizar a educação dos nossos filhos. Por isso que Moisés, ali no livro de Deuteronômio, ele disse assim, ó, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E olha o que ele diz, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, em todo momento, nós precisamos estar com os nossos filhos, falando da palavra, andando pelo caminho, né? Quando você está fazendo alguma atividade, é quando os seus filhos vão dormir, quando eles se levantam, a palavra de Deus precisa ser ministrada. Então, aqui você vê que Moisés está nos orientando a termos tempo com os nossos filhos. Um pai que fala o tempo todo da palavra para os seus filhos, né, sentado em casa, andando pelo caminho, deitando, levantando, ele está dedicando tempo aos seus filhos. Sim ou não? Então, pais, se você ama a Deus, você precisa também dedicar tempo aos seus filhos. Amém? Então, nós vemos aqui que o Salmo aponta para pais presentes na vida dos seus filhos. Essa é a primeira coisa que o versículo 4 nos ensina. Então, os filhos são herança e eles são flechas que nós devemos carregar na nossa aljava. Agora, a segunda coisa que a flecha nos ensina é que a flecha ela precisa ser lançada, não é verdade? O guerreiro ele carregava a flecha, mas chegava o momento de disparar a flecha. Momento de guerra, ou como eu falei, quando ele estava caçando, chega o momento de disparar a flecha. Ou seja, nós não criamos filhos para nós. Preste atenção. Nós criamos os filhos para a vida. Equivocam-se os pais que querem manter os filhos sempre perto. Eu sei que é tentador, né, irmãos? Minha esposa às vezes fala, daria para construir uma casa aqui atrás, às vezes para o Daniel. Não, está fora, isso não é bíblico. Não é bíblico isso. Né? Então os filhos, eles precisam ser lançados. Aí um filho casa, o pai faz um puxadinho ali no terreno, né? Aí outro casa, outro puxadinho, né? Aí já não é mais uma família, é um clã, é uma tribo ali, né? Aí o rapaz tem uma discussão com a esposa, o sogro ouve, né? Ou a sogra ouve. Aí o casal se resolve, mas o sogro e a sogra ficam bravos com o rapaz a vida inteira, o resto da vida, porque ouviu a briga, né? Então isso não é bíblico. É muito claro, a Bíblia diz, por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne.
Deixará o homem o seu pai e sua mãe. Esse deixar é físico, esse deixar é emocional, esse deixar é financeiro. Eu entendo que às vezes nós temos que ajudar os nossos filhos, na verdade temos, né? Eu louvo a Deus. Se não fosse meus pais, meus sogros, talvez eu não conseguisse casar tão cedo, né? Mas eu louvo a Deus que Deus deu condição para meu pai me dar uma casa, e não é perto dele, né? E nem tão perto do meu sogro, mais perto, né? É igual a gente diz, você não pode morar tão longe que precise pegar um avião, talvez, para ir para a casa dos parentes, né? Mas também não pode ser tão perto que o teu sogro, tua sogra, teu pai, tua mãe vai de chinelo na tua casa, né? De pijama, não dá, irmão, né? Isso aí não é bíblico. Então, eu sei que cada um aqui tem a sua vida, mas a Bíblia é muito clara, quem casa, quer casa. E quem vive nessa condição sabe os problemas que isso traz. Então é melhor você morar numa meia água, é melhor você morar num puxadinho do que num palacete com seus pais. Então os filhos, eles são criados para serem lançados para a vida. Eu louvo a Deus, meus pais nos criaram bem para isso, né? Eu casei cedo, meus irmãos hoje moram no exterior, então a gente foi criado para a vida, irmão, a gente foi criado para o mundo, né? Eu vejo que tem pais super protetores, né? Não, você prejudica o teu filho em ser um super protetor. Claro que você tem que proteger, né, do mal, especialmente quando eles são crianças, ali adolescentes, né? Mas você tem que ir preparando eles para a vida, dando responsabilidade, soltando aos poucos, para que eles tenham a vida deles. Isso é uma flecha. Então eu repito, é melhor você morar numa meia água do que num palacete com os seus pais, né? Então tem pais os filhos são casados, mas também ainda querem controlar a vida dos filhos, né? Então a palavra de Deus é solta os teus filhos, você pode até dar conselhos, mas a decisão é deles, lance essa flecha. Então essa é a segunda coisa que esse versículo 4 do Salmo 127 nos ensina. A terceira coisa é que o guerreiro, ele não atira a flecha ao esmo. O guerreiro, quando pega a flecha, ele tem que ter um alvo, né? Ele não vai ficar atirando só para bonito. Ele não dispara a flecha sem ter um alvo certo. Então nós precisamos lançar os nossos filhos no alvo certo, para que eles vivam no Senhor. Como diz a própria palavra, né? Educa a criança no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então você vai lançar o seu filho, a sua filha, mas você vai lançá-los com um objetivo claro, né? Inclusive eu me lembro de uma tirinha que eu li do Charlie Brown. Os mais antigos já me ouviram falar muito sobre isso, mas como temos aqui pessoas novas, vamos repeti-la, né? Então certa vez eu li sobre o Charlie Brown. Sabe quem é o Charlie Brown, né? Aquele personagem do desenho do Snoopy, né? Então, o Charlie Brown, ele estava praticando arco e flecha. E ele disparava as flechas num muro de tábuas de madeira, né? Então, ele disparava a flecha, e quando a flecha cravava ali na tábua, ele ia lá e pintava o alvo em volta da flecha, né? Aí a amiga dele, a Lucy, chegou, viu o que ele estava fazendo, perguntou: o que você está fazendo, Charlie Brown? Ele disse: estou praticando arco e flecha. E aí ela disse assim: mas não é assim que se pratica. Primeiro você precisa pintar o alvo e depois disparar a flecha. E aí o Charlie Brown olhou para ela e disse assim: mas é que do jeito que eu faço, eu nunca erro o alvo. A flecha está sempre na mosca, né? Ou seja, tem muita gente que é assim, dispara a flecha para tudo que é lado, pensando: não, um dia talvez eu acerte o alvo. Não, querido, não é assim não. Você precisa ter um alvo, você precisa saber, né? Você precisa ter clareza de um destino, de onde você quer chegar, onde você quer lançar os seus filhos, qual é a direção de Deus. E essa clareza vem pela palavra. Você não pode lançar o teu filho em qualquer lugar. Tem que lançar com sabedoria. Então, primeiro você precisa ter o alvo. Então, não lance os seus filhos ao esmo, mas prepare-os para serem luz nesse mundo de trevas. Então, é isso que esse Salmo 127 nos ensina. E aí o salmista começa o Salmo 128. E no versículo 1, ele traz a receita para a felicidade. Ele diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, bem-aventurado, feliz, muito feliz é o que teme ao Senhor.
O que é temer ao Senhor? É respeitar o Senhor, é honrar o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Andar nos seus caminhos, isso aponta para a obediência à palavra de Deus. Então, onde está a verdadeira felicidade, pastor Peter? Está em temer a Deus e andar nos seus caminhos, obedecê-lo. Nisso está o segredo do verdadeiro sucesso, da verdadeira felicidade, da prosperidade. E olha só as consequências de você temer a Deus e andar nos seus caminhos. Isso é para o homem, tá? Diz assim, ó: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Versículo 2: comerás do trabalho das suas mãos. Isso aponta para a integridade. Ou seja, você não vai precisar jogar na loteria, irmão. Posso ouvir um amém? Se você sonha em ganhar na loteria, esqueça isso, irmão. No reino de Deus você prospera através de trabalho, não de sorte. Esqueça ficar fazendo aposta esportiva aí, né? Se você faz esse tipo de coisa, peça perdão a Deus, irmão. Porque ó, tem muito neguinho, desculpe a expressão, né? Muita gente viciada nisso. Verdade. Então você não precisa buscar atalhos para a sua sobrevivência. Deus vai te suster através do trabalho das tuas mãos. Você vai comer do fruto do seu trabalho. E isso vai fazer de você uma pessoa feliz. Não quer dizer que você vai ser rico. Se Deus quiser, amém, né? Mas você vai ter sustento, como eu falei, vai dormir bem, vai dormir feliz, consciência tranquila. Agora olha só o verso 3. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então a mulher como videira frutífera aos lados da tua casa. A videira produz o quê? Uva. Uva é um fruto que serve como matéria-prima para o vinho. O vinho, na Bíblia, é uma figura da alegria. O Salmo capítulo 104, versículo 15, diz que o vinho alegra o coração do homem. Então o salmista está dizendo que se você teme o Senhor e anda nos seus caminhos, você vai comer do trabalho das tuas mãos, você vai ser feliz, você vai ir bem, e a tua mulher vai trazer mais felicidade para você, vai ser como videira frutífera ao redor da sua casa. Agora, quem aqui entende de videira, né? Eu entendo, né, irmãos? Porque eu sou neto de viticultor, né? Meu avô, por parte de mãe, veio da Itália e ele ganhou a vida plantando uva, produzindo vinho. E eu tenho uma parreirinha lá em casa, 2 pezinhos de uva. Como é que você planta uva? Não é à toa, você não pode deixar a uva largada, você tem que criar uma estrutura para a uva, né, para ela crescer. Você tem que podar, tem a época certa da poda da uva. Você tem que adubar, cultivar a videira para que ela seja frutífera. Então, maridão, aí ó, palavra para você, cultiva a videira, irmão. Dá uma estrutura para ela crescer. Poda, quando é necessário podar. E aí você vai ter uma videira frutífera ao redor da sua casa. Coisa maravilhosa, né? Algo que vai trazer alegria para você. E os filhos, diz o Salmo, são como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Então, rebentos de oliveira. A oliveira é uma árvore longeva. Até hoje, em Jerusalém, conta-se que no Monte das Oliveiras existem oliveiras da época de Jesus. Então, você sabe, né? Jesus ele ia muitas vezes para o Monte das Oliveiras, ali orar, enfim. E por que o monte é Monte das Oliveiras? Porque tem oliveiras lá, é exatamente por isso. E as oliveiras da época de Jesus, muitas delas existem até hoje, porque é uma árvore que se renova, ó, rebentos, renovo da oliveira. Então nós vemos que os nossos filhos, eles serão como rebentos de oliveira. E o que a oliveira produz? A oliveira produz azeitona. E a azeitona é a matéria-prima para o azeite. E o azeite fala do quê? Fala de unção, fala de cura, fala de tempero. Então nós precisamos temer ao Senhor, andar nos seus caminhos, e nós vamos ser abençoados com filhos ali ao redor da nossa mesa, filhos que são como a unção na nossa vida, né?
Aqui fala ao redor da mesa, olha a importância da mesa, né? Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com um rapaz, isso há muitos anos atrás, e ele disse assim: pastor, eu não tenho mesa na minha casa. Ou melhor, não foi, ele disse: eu não tinha mesa, agora eu comprei. Eu falei: como assim você não tinha mesa na tua casa? Não tinha. Vocês não faziam refeições juntos? Não, nada disso, cada um come no seu canto, em qualquer lugar, de qualquer jeito, né? Então isso é terrível, né? A família de Deus tem que valorizar a mesa, sentar ali à mesa, né? Estar juntos, tendo aquele feedback. Por quê? Porque os filhos vão ser como rebentos de oliveira ao redor da mesa. Então valorize o tempo de mesa, essa conexão, porque os filhos estão ao redor da mesa. E aí o verso 4 diz que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E continua dizendo, versículos 5 e 6, já estou finalizando: o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém? Então veja que nesses versículos o salmista está falando dos netos. Os netos, irmãos. Então se você teme a Deus, anda nos seus caminhos, você vai ser feliz, você vai comer do trabalho das suas mãos, as coisas irão bem para você, a sua mulher será como videira frutífera ao redor da sua casa, filhos como plantas de oliveira ao redor da sua mesa, e você vai ver os filhos dos teus filhos, ou seja, os teus netos. Inclusive ontem no casamento, nos sentamos ali à mesa com um casal, né, e eles estavam com a netinha deles, né, uma menininha com síndrome de Down, um pouquinho mais de 1 ano, né, e você via assim a alegria daqueles avós ao cuidar da netinha, né? Inclusive eles sofreram muito porque ela passou por 8 cirurgias, né? Com 1 ano ela fez 8 cirurgias do coração, irmãos, para você ter uma ideia assim. Eles contando os detalhes de todo esse processo, né, de ficar ali no Pequeno Príncipe todo esse período, assim foi muito difícil, mas assim a gente via assim a alegria, diziam: não, é muito diferente, ser pai é uma coisa, mas ser avó é outra coisa, e eles babavam ali na netinha deles. Então realmente os netos são a sobremesa da vida, e a promessa aqui é que você verá os seus netos, e você será feliz. Então veja a bênção de Deus sobre aquele que teme ao Senhor. Não é só para você, homem, é sobre você, é sobre os seus filhos, é sobre os seus netos. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus fez uma aliança com Abraão. Quem foi abençoado? Isaque. Quem foi abençoado? Jacó. Quem foi abençoado? Você. Todas as famílias da terra foram abençoados na bênção de Abraão, porque foi um homem temente a Deus, alguém que andou nos caminhos do Senhor. Então essa é a bênção sobre aquele que teme ao Senhor. Não é só para você, é para os teus filhos, para os teus netos. Agora, claro, né, irmãos, não existe família perfeita. Quando a gente fala de família feliz, eu não estou dizendo que a sua família vai ser perfeita, não vai, com certeza não. Mas esses salmos, eles mostram que existe um mapa para a família de sucesso, para uma família bem-sucedida, para que possamos gozar das bênçãos de Deus na vida familiar. Eu sei, talvez o teu sentimento seja: por que eu não ouvi uma mensagem como essa há tantos anos atrás, né? Enfim, como eu errei, né? Mas clame a Deus. Deus, Ele pode restaurar todas as coisas aí na sua vida, né? E hoje eu quero orar por vocês, orar pelas famílias aí da nossa igreja, orar pelos casais, orar pelos maridos em especial, porque o Salmo 128 fala especialmente para os homens, né? Quando diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, está falando do homem, porque depois vai falar da esposa desse homem, né? E dos filhos desse casal também. Então começa com você. Você deve ser a coluna da sua casa. Não deixa a tua mulher buscar Deus sozinha não, né? Às vezes a mulher está buscando a Deus pela casa, pela família. Não, tem que buscar, quem tem que buscar é o marido, né? Enfim, na maioria das igrejas você vai em reunião de oração, é só a mulherada, irmão. Só a mulherada, buscando Deus, clamando. Glória a Deus, nossa reunião de oração aqui é pequena, mas quinta a gente estava só em homens aqui, né? Isso não quer dizer que as mulheres não devam vir, tá, irmãs, certo? A Verônica é uma fiel aqui, né? Não pôde por causa do problema aí com o Marco físico, né?
Mas as mulheres também têm que vir, né? Mas às vezes o que a gente vê é a mulherada orando e os homens, deitadinho na rede. Não, o homem busca o Senhor, teme ao Senhor. E aí a mulher é abençoada, os filhos são abençoados, os netos são abençoados, porque você é coluna, irmão. Você é coluna. Então hoje Deus está falando aí com você, é com você mesmo, em nome de Jesus. Amém? Será que o pastor está falando comigo? Não, é Deus mesmo, irmão, que está falando com você. Não é o pastor, é a Bíblia. Glória a Deus. Então um homem bem-aventurado, um homem feliz, ele vai ter essa esposa como videira frutífera ao lado da sua casa e os filhos como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Vai ser um homem abençoado. Amém? Vamos ficar de pé.